Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Jesus vem ao encontro de seus discípulos caminhando sobre o mar. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava vento forte e o mar se encrespava. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios, quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: "Sou eu, não temais." Quiseram então recolhê-lo num barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Abandonados pelo Mestre e já sendo tarde, os discípulos desceram para junto do mar, conforme se acrescenta. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar. Aguardaram-no até o anoitecer, pensando que o Senhor voltaria. Quando caiu a noite, entretanto, não suportaram mais ficar sem procurá-lo. Tão grande era o seu amor. Impelidos por esse amor, subiram na barca. Por isso segue. E subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. De fato, iam àquela cidade pensando que lá o encontrariam. Santo Agostinho. O evangelista menciona primeiro a conclusão dos fatos e depois retorna à explicação de como atravessar um lago numa barca. Recapitulando os fatos, explica o que aconteceu enquanto navegavam. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. São João Crisóstomo. Não é sem razão que o evangelista indica quando os apóstolos atravessaram o lago, pois dá a conhecer assim o fervor do seu amor. Com efeito, não disseram, já é tarde, a noite se aproxima, mas, impelidos pelo seu amor, subiram na barca. Muitos obstáculos se apresentavam. O tempo, pois é dito, já estava escuro. A tempestade, conforme segue. Soprava vento forte e o mar se encrespava. A distância, pois não estavam próximos da terra, pois é dito, tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios. São Beda. Costumamos dizer, quando estamos em dúvida, cerca de 25, quase 30. São João Crisóstomo. E o último obstáculo que se apresenta é o imprevisível, pois é dito, quando viram Jesus aproximar-se do barco caminhando sobre o mar. De fato, apareceu-lhes outra vez depois de os ter dispensado. Dispensou-os para ensinar-lhes o que era o abandono e para despertar neles um amor maior. Reaparece para manifestar o seu poder. Diante da sua aparição, ficam assustados, por isso segue. Ficaram com medo, e o Senhor encoraja os que estavam assustados, por isso segue. Jesus, porém, lhes disse: "Sou eu, não temais." São Beda. Não disse, "Sou eu, Jesus", mas simplesmente, "Sou eu", porque eram seus amigos próximos, de modo que, ouvindo a sua voz, puderam facilmente reconhecer o Mestre, ou, o que encerra uma verdade maior, para mostrar ser ele o mesmo que disse a Moisés: "Eu sou o que sou." São João Crisóstomo. Apareceu aos discípulos para manifestar-lhes que ele é quem acalmaria a tempestade. Isso é indicado pelo evangelista quando acrescenta:
Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Com efeito, concedeu-lhes uma viagem tranquila, e não subiu na barca, a fim de que o milagre fosse maior e de manifestar com maior evidência a sua divindade. Teofilacto Diócrida vê que foram 3 milagres. O primeiro, andar sobre as águas. O segundo, acalmar as ondas. O terceiro, fazer a barca chegar prontamente à terra aonde iam, do qual ainda estavam muito distantes, quando o Senhor apareceu a eles. São João Crisóstomo. Jesus não apareceu às multidões caminhando sobre as águas, porque esse milagre excedia o que podiam compreender, e nem por seus discípulos foi visto por muito tempo operando esse milagre, mas logo desapareceu da sua presença. Santo Agostinho. Isso não se opõe ao que foi dito antes por Mateus, a saber, que mandou os seus discípulos subirem na barca e passarem antes dele à outra margem do mar, enquanto ele despedia as multidões, e que depois, quando já as tinha despedido, subiu sozinho no monte para orar. Mas João recorda primeiro que ele fugiu sozinho para o monte e depois acrescenta: ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum. Quem não percebe que João conta, recapitulando o que foi feito depois pelos discípulos, de acordo com o que já lhes tinha sido ordenado por Jesus antes de fugir para o monte? São João Crisóstomo. Ou de outro modo, parece-me que este milagre não é o mesmo que foi relatado por Mateus. Com efeito, naquele não receberam o Senhor imediatamente, enquanto neste o receberam. Naquele, a tempestade permanecia golpeando a barca, enquanto neste, com o som de sua voz, sobreveio a bonança. De fato, o Senhor operava muitas vezes os mesmos milagres para que mais facilmente pudessem crer. Santo Agostinho. Há um significado espiritual em que o Senhor tenha dado de comer às multidões e subido ao monte, pois assim tinha sido profetizado a seu respeito. A multidão dos povos estará ao redor de ti, e tu te sentarás no alto sobranceiro a ela. Isto é, quando a multidão dos povos estiver ao teu redor, retornarás para o alto. Mas, por que o evangelista disse, fugiu? Se, caso o Senhor não quisesse, jamais poderia ter sido detido. A razão disso é que sua fuga representa outra coisa, a saber, que a sua sublimidade não pode ser compreendida. Com efeito, quando não podes compreender algo, dizes, isso me escapa. Fugiu sozinho para o monte, porque se elevou acima de todos os céus. Mas quando já estava estabelecido nas alturas, os discípulos sofriam na barca com a tempestade. Aquela barca representa a igreja. As trevas já tinham baixado sobre eles, e com razão, porque não havia luz, pois Jesus não viera a eles. À medida que se aproxima o fim do mundo, crescem os erros e a iniquidade. A luz é a caridade, conforme diz João. Quem odeia seu irmão está nas trevas. As ondas que agitam a barca, as tempestades e os ventos são os clamores dos réprobos. Onde a caridade esmorece, aumentam as ondas e a barca agita-se. Contudo, nem os ventos, nem a tempestade, nem as ondas, nem as trevas podem parar a barca ou afundá-la, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, o número 5 refere-se à lei, sendo 5 os livros de Moisés. Logo, o número 25 também representa a lei, pois 5 vezes 5 são 25. Mas a essa lei, antes do anúncio do Evangelho, faltava a perfeição, que é expressa pelo número 6. Multiplique-se o número 5 por 6 para que a lei seja levada à plenitude pelo Evangelho, e 6 vezes 5 produzem 30. Aqueles que cumprem a lei, portanto, Jesus vem calcando das ondas, isto é, pondo debaixo de seus pés toda a vaidade mundana, esmagando todo o orgulho do século. No entanto, tão grandes são as tribulações que mesmo os que creem em Jesus temem perecer. Teofilacto Diócrida. Quando os homens ou os demônios empenham-se em dominar-nos pelo medo, ouçamos Cristo dizer, sou eu, não temais. Isto é, eu sempre estou próximo de vós e, sendo Deus, permaneço eternamente e nunca passo. Não percais a fé em mim por falsos temores.
Vê também como o Senhor não lhes acudiu logo que o perigo começou, mas apenas pouco antes que terminasse. Ele permite que nos encontremos em meio aos perigos para que, lutando nas tribulações, nossa virtude seja aprovada e recorramos unicamente àquele que pode nos salvar quando menos se espera. Com efeito, quando o intelecto humano não for capaz de mais nada, então virá a salvação de Deus em seu auxílio. Se também nós quisermos receber a Cristo em nossa barca, isto é, que Ele habite em nossos corações, imediatamente nos encontraremos na terra aonde queremos ir, isto é, no céu. São Beda. Essa barca não leva os preguiçosos, mas os que remam com firmeza. Assim também, na igreja, não são os negligentes e os frouxos, mas os fortes e perseverantes nas boas obras que chegam ao porto da salvação eterna. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.